Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso canal Dar Bola Futebol. Comigo tenho o Miguel Boas, pessoal. e o Nuno. Boas. Vamos falar da antevisão da segunda jornada, a segunda jornada que vai abrir com o Rio Ave Braga, nesta sexta-feira. No sábado temos o Sporting Passos Ferreira e o Marítimo recebe o Futebol Clube Porto. Vamos começar por falar no Sporting Passos Ferreira e vou começar pelo Miguel. Miguel, o Sporting que recebe Passos Ferreira, o Sporting que vem de uma vitória por 2-1 frente ao Tondela, em casa emprestada do Tondela, e o Passos Ferreira venceu na segunda-feira por 1-0 à Académica de Coimbra. Achas que o Sporting vai vencer em casa, primeiro jogo oficial em casa este ano? Os adeptos querem a vitória com este Sporting em alta, e achas que isto vai voltar a acontecer em casa, mas que não seja com uma vitória magra como tem sido nos últimos dois jogos? Eu penso que sim, que com mais ou menos dificuldade o Sporting vai acabar por conseguir ganhar este jogo. Agora, se vai ser uma vitória magra, talvez sim. Talvez ela vai acabar por ser uma magra, por 1-0, 2-1, por aí. Porque o Sporting, a verdade é esta, cria bastantes ocasiões de golo. E todos os jogos que já fizeram, tanto como o Benfica quanto o Tondela, criam oportunidades de golo para, quem sabe, dar 2-3-0 para ter um resultado firme, um resultado constante. Uhum. Que dê segurança à equipa. Mas falha muito e não pode falhar, mas tem um grande poderio ofensivo e sem dúvida que vai marcar gols e que vai conseguir os 3 pontos. O Sporting, que nos confrontos contra o Passos Ferreira em casa, já disputaram 37 jogos entre eles. O Sporting venceu 22, perdeu 9 e houve 6 empates entre as duas. Achas que o Sporting vai continuar a vencer contra o Passos Ferreira sem dificuldades? Eu acho que sim, porque Jorge Jesus é um grande treinador e consegue fazer isso às suas equipas e tem sempre o objetivo de vitória. Seja contra quem for, o Sporting vai jogar para ganhar. E o Passos Ferreira, apesar de ser uma das melhores equipas neste nosso campeonato português, na Primeira Liga, acho que não tem condições para conseguir disputar um jogo com o Sporting neste momento, que o Sporting tem um grande plantel e uma grande equipa. Com isto estás a dizer que o Sporting vai vencer, mas não vai ser com aquelas vitórias como tem sido, pelo menos só os dois jogos oficiais, por 1-0 nem por 2-1. Vai ser uma vitória mais convincente para os adeptos. Eu acho que sim, porque, como costumam dizer principalmente o povo, há de ser é de vez e a Sporting tem finalmente que, não é que nos esteja a cativar o seu adepto, mas tem que fazer, demonstrar que está lá para ganhar, seja contra quem for e por muitos, quer jogar um futebol bonito, quer marcar muitos golos para rapidamente conseguir estar na liderança do campeonato. Uhum. Vou passar então agora ao Nuno. Nuno, achas que o Sporting, como tinha dito ao Miguel, achas que o Sporting vai continuar vitorioso nesta liga e com uma vitória que satisfaça os adeptos, uma vitória que chegue com 2, 3, 4 golos frente a um Passos Ferreira que também entrou a vencer nesta Liga Nós? Acho que sim, acho que aposto numa vitória, mas tal como disse o Miguel, uma vitória magra. Uma vitória magra, mas também, se tivesse que apostar noutro resultado, apostaria num empate. Porque o Sporting, tudo bem, está uma equipa mais ofensiva do que é, uma equipa a praticar um melhor futebol, mas em nível de finalização ainda está muito mal. Como vimos na Supertaça, o golo foi um remate que ressaltou nos gols do Benfica, que acabou por entrar, e os dois golos contra o Tondela. O primeiro, de João Mário, foi novamente o mesmo, o remate que bateu nos gols do Tondela e entrou, e o segundo gol foi por penalti. Ou seja, esses 3 golos oficiais, nenhum deles foi com lances criados e um remate mesmo certeiro, um remate que não desvia ninguém nem nada assim. Uhum. Por isso eu acho que ou apostaria no empate ou numa vitória do Sporting pela margem mínima. O Sporting e o Sporting Passos Ferreira, que nos últimos 5 jogos o Sporting só venceu 2, empataram 2 entre eles e o Passos Ferreira venceu 1. Achas que não há uma diferença muito grande nos últimos 5 jogos? Achas que isto poderá ditar, se calhar, novamente um empate? Ou achas que poderá haver uma surpresa de uma nova vitória do Passos Ferreira? Tal como disse, acho que o empate poderá acontecer, mas claro que é mais provável que o Sporting ganhe.
mas claro que surpresas é o futebol feito e acho que, claro que poderá haver uma surpresa, mas acho que o Sporting poderá ganhar este jogo pela margem mínima, mas acho que isso vai acontecer. O Sporting. O Paço Ferreira, que tem alguns jogadores interessantes, pelo menos a meu ver. Tem jogadores como o guarda-redes Marafona, que fez uma grande época pelo Moreirense. Tem Pelé, que penso que esteja emprestado pelo Benfica. Cícero, Roniel, que era do Futebol Clube Porto B, e Diogo Jota. Esse não vai jogar porque foi expulso no último minuto do jogo, mas também uma das grandes promessas do nosso futebol português. Achas que o Paço Ferreira tem equipa para combater este Sporting? Para combater de cara a cara, não. Mas se conseguir esperar pelo Sporting, se conseguir anular principalmente o meio campo do Sporting, acho que poderá ter possibilidades de debater-se com o jogo e se calhar até marcar um gol em algum lado. Passaremos então ao o outro jogo que vai haver nesse sábado, entre Marítimo e Futebol Clube do Porto, e vou continuar com o Nuno. Nuno, o Marítimo, que vem de uma derrota por 2-1 frente à União da Madeira, uma equipa recém-promovida, que causou um pouco de surpresa, se calhar o resultado com mais surpresa da primeira jornada, e o Futebol Clube do Porto, que vem de uma vitória por 3-0 no Dragão. Achas que o Porto vai vencer o Marítimo, que no ano passado foi a Ovelha Negra? Prevejo um jogo bastante complicado para o Porto, por não só essa estatística do Porto não conseguir vencer na Madeira, mas também pela equipa do Marítimo. Nas últimas épocas é sempre uma equipa que até pratica um bom futebol, uma equipa que debate-se contra os grandes e perdeu este último jogo contra a União da Madeira, mas como nós sabemos é um derby da Madeira e nos derbys tudo pode acontecer. Mas se o Porto conseguir a vitória também vai ser pela margem mínima, mas também realce que o empate também tem muitas probabilidades de acontecer. O Marítimo e o Futebol Clube do Porto, a nível de confrontos, têm 86 entre eles. O Marítimo só venceu 12 em casa contra 60 do Futebol Clube do Porto e houve 14 empates entre eles. Achas que são estatísticas que dão, em princípio, favoritismo ao Futebol Clube do Porto, mas achas que o Porto vai vencer confortavelmente ao Marítimo, ou vai, como tu tinhas dito, achas que vai ser um resultado magro em casa, na Madeira? Porto que é Porto, em praticamente todos os jogos é favorito, mas acho que vai ser, tal como disse, um jogo bastante complicado para o Porto e Deus queira, não é? Que o Porto perca pontos na Madeira, mas acho que isso vai acontecer. Acho que eu se tivesse que apostava no empate. O Marítimo, que com a derrota poderá vir um pouco, se calhar, com a moral em baixo. Achas que será contra o Porto que eles vão crescer? Voltar àquele Marítimo que costuma ser uma equipa que dá muita luta contra os grandes? Se há jogo que para realçar a motivação da equipa é um jogo tão grande, porque tal como disseste, esta equipa vem de uma derrota e se quer ganhar impulsão para os próximos jogos que aí vêm, acho que é precisamente este jogo. É um jogo contra o Porto, é um jogo que se entrarem bem no jogo e se conseguirem levar pontos, acho que é uma grande motivação para levarem até o resto da época e continuar com bom futebol. Vou passar agora então ao Miguel. Miguel, o Marítimo, como estávamos aqui a falar, vai receber então o Futebol Clube do Porto. Achas que, faço a mesma pergunta a ti, achas que o Porto vai ganhar na Madeira? Achas que o Marítimo vai voltar a surpreender? Achas que vai ficar pelo empate? Qual é a tua opinião? Eu penso que o Futebol Clube do Porto vai ganhar porque o Lopetegui agora, penso eu que já aprendeu com o ano de campeonato português e que não vai voltar a cometer os mesmos erros, porque verdade é uma, o Porto perdeu lá jogos e empatou, perdeu pontos, mas não só pela culpa dos jogadores. O treinador, para além de ter mexido muito mal na equipa, nem sempre apostou no melhor 11. E não se pode facilitar frente a um Marítimo na Madeira, porque eles estão a jogar em casa e em casa são fortíssimos. Prova disso é que nos últimos anos a maior parte dos pontos que eles têm são feitos em casa. O Marítimo e o Futebol do Porto nos últimos 5 jogos dá 3 vitórias
para a equipa da casa, o Marítimo, e só 2 para o Futebol Clube do Porto. Achas que isto são sinais alarmantes, pelo menos para quem for adepto do Futebol Clube do Porto, que vê uma equipa que não é à partida favorita, mas que tem nos últimos 5 jogos um salto positivo comparado com o Futebol Clube do Porto? Eu acho que sim, porque tem demonstrado que no Campeonato Português consegue, as equipas que não são tão grandes como o Porto, Benfica e o Sporting, conseguem fazer grandes coisas. Prova disso é, como tu disseste, 3 vitórias nos últimos jogos em casa, no Marítimo contra o Futebol Clube do Porto. Volto se calhar a tocar no jogo do Marítimo contra o União da Madeira. O Marítimo, como já tinha dito, foi o jogo mais dependente da primeira jornada. Achas que o Marítimo vai ser capaz de, com a equipa que em princípio não teve muitas mudanças, achas que vai ser capaz de defrontar um Porto que vem com uma vitória convincente, que os adeptos pelo menos ficaram felizes? Eu penso que sim, porque uma motivação de jogar contra a União da Madeira, que acabou de subir da segunda para a primeira, é completamente do que jogar com um clube como o Porto, que está sempre a lutar pelo título. Os jogadores ficam muito mais motivados e, por acaso, tive a curiosidade e fui ver a conferência de imprensa do treinador do Marítimo e ele disse que a equipa não perdeu o jogo por falta de qualidade. Perdeu o jogo porque facilitou e achou que tinha o jogo ganho porque é a União da Madeira e não tem o nome do Marítimo. O Futebol Clube do Porto, que vem então de uma vitória por 3-0, à partida não deve fazer muitas alterações no 11. Achas que com o 11 que defrontou o Guimarães, achas que o Porto vai ser capaz de vencer a equipa madeirense? Eu penso que sim, sem muita dificuldade, mas apenas se eu fosse treinador de Porto, como estou a dizer, há treinadores de bancada há muitos, mas se eu fosse treinador do Futebol Clube de Porto, tirava o Herrera e metia o André. Era logo, tiro e queda, não tinha dúvidas nenhuma em escolher. Vamos então passar aos jogos de domingo. Teremos então o Boa Vista, Tondela, Estoril, Moreirense, Nacional, União da Madeira, novamente um derby na Madeira. Temos também o Vitória de Guimarães, Belenenses que vem de podemos dizer, uma ressaca da Liga Europa, que vai defrontar dias antes o Altaz para a Liga Europa. E temos por último jogo desse domingo, temos o Arouca Benfica, e vou começar pelo Miguel, que por acaso acho que vais ver o jogo, não é? Vou ver o jogo por acaso, sim. E como adepto também do Benfica, o que é que achas que vai sair deste jogo entre Arouca, que venceu por 2-0 o Moreirense, e o Benfica, que vem de um 4-0, mas que se podemos dizer assim, vem de uns últimos 15-20 minutos de vencer 4-0 o Estoril? Na época passada, o Benfica foi jogar a Arouca. Infelizmente não pude ver, porque quando decidi já foi a última da hora e não deu tempo. Mas foi um jogo complicado. Se bem se lembram, o Benfica ao intervalo estava a perder 1-0. Não é fácil jogar em Arouca, porque o campo não é o melhor, mas por acaso vai ser em Beira-Mar. Vai ser do estado de Beira-Mar, vai ser uma ajuda para o Benfica, vamos dizer assim. Mas mesmo assim vai ser um jogo complicado, porque o Arouca vai, como as equipas pequenas fazem contra os grandes, vai tentar fechar, sair nos contra-ataques, e nunca é fácil sair assim, porque uma equipa que defende com 11 jogadores é sempre complicado abrir espaços. O Arouca e o Benfica, em nível de confrontos, tiveram poucos, porque o Arouca é uma equipa que subiu há muito pouco tempo à Primeira Liga, tem 6 jogos entre eles, em que o Benfica venceu 5 e houve um empate entre eles, o que dá, nas estatísticas, o Benfica muito favorito, seja em casa, ou seja, neste caso vai jogar fora. O Benfica que deve, para ti, achas que vai ser um Benfica que vai voltar para Lisboa com uma goleada, ou vai ter muitas dificuldades, ou até mesmo pode ser surpreendido por um Arouca que ganhou ao Moreirense, que na época passada teve muito bem? Isto tudo depende da equipa do Benfica. Como disse anteriormente, um jogo nunca é fácil. A equipa é que pode tornar o jogo mais fácil ou o jogo mais difícil. Se o Benfica jogar como jogou os últimos 15 minutos no Estádio da Luz, não tenho dúvidas, mas não tenho qualquer dúvida que o Benfica vai sair de lá com uma cabazada. Que vai dar uma cabazada ao Arouca. Agora, se jogar como jogou cerca de 60 minutos ou 70 o jogo, aí sim o jogo vai se complicar, porque o Arouca vai ganhando confiança com o Estrela e vai tentando fazer as outras coisas que o Estrela acabou de fazer. O Arouca, que já estou sempre a dizer, ganhou por 2-0 ao Moreirense, pensou que quem tinha destacado neste jogo da equipa arouquense foi o guarda-redes Rafael Bracali, que foi dos únicos, uma grande exibição, por acaso. Foi dos únicos que não sofreu um golo.
e que dizem que pode ser bem uma peça-chave, como foi na época passada pelo Arouca, Goicoechea. Acho que Rafael Bracali pode negar, pode ser a muralha que o Arouca precisa para, não sei, não só contra o Benfica, mas quando for contra o Porto, contra o Sporting e Bragas. Claro que pode, mas como adepto benfiquista, espero bem que não. O Bracali é um grande guarda-redes, já conseguiu mostrar isso nos clubes por onde passou em Portugal, mas para o bem do Benfica e para o bem dos adeptos benfiquistas que vão ver o jogo, espero bem que isso não aconteça. Uhum. Vou passar então ao Nuno. Nuno, também como adepto benfiquista, achas que o Arouca vai conseguir suportar a avalanche que vai ser o Benfica, que vem com uma boa moral do último jogo, onde sacou uma boa vitória? Ou achas que o Arouca vai conseguir surpreender, já que já se prendeu o Moreirense, mas não se pode também comparar o Moreirense com o Benfica? Acho que o jogo vai ser não tão complicado como se via, porque o Arouca, tal como o Miguel disse, o jogo vai ser em Aveiro, ou seja, o Arouca não vai jogar na sua casa, tal como nos voltam dela, e acho que aqui o fator casa vai logo pelos lados. E contudo, eu também acho que este jogo poderá se decidir não pelo Arouca, mas pelo Benfica, ou seja, o que eu quero dizer com isto, acho que a equipa do Benfica, a equipa 11 inicial que jogar, acho que vai depender como estiverem a jogar, como tiverem com o fio de jogo, como estiverem a jogar. Se o Benfica entrar como entrou com o Estoril a primeira parte e os primeiros minutos a primeira meia hora, vamos dizer assim, da segunda parte, acho que vai prever-se um jogo complicado, muito complicado. Mas se o Benfica entrar pressionante, ao estilo do ano passado, quando entrava nos jogos, pressionante, que quer controlar o jogo, acho que o Benfica tem capacidade de ganhar o jogo e ganhar confortavelmente. O Benfica e o Arouca nos últimos 5 jogos, o Benfica ganhou 4 e só empatou 1. Achas que, como já tínhamos dito nas outras estatísticas ao Miguel, o Arouca vai ter muitas dificuldades, também por ser uma equipa com pouca experiência na Primeira Liga? Achas que o Benfica vai vencer facilmente? Tal como disse, eu acho que vai, mas no futebol tudo pode acontecer. O Arouca pode fechar-se cá atrás e praticamente é difícil marcar um gol quando uma equipa se fecha toda cá atrás. Mas acho que vai ser o jogo do Arouca, acho que não vai bater-se contra o Benfica, acho que vai procurar fechar linhas, procurar manter o bloco defensivo mais cá atrás e sair em contra-ataque e tentar surpreender o Benfica. Mas se tudo correr bem, se tudo correr lindamente, acho que o Benfica pode sair do estádio do Aveiro com os 3 pontos. Para acabar, temos Lito Vidigal, que na época passada fez uma excelente época com o Belenenses, não chegou a acabá-la, mas um treinador que pode revolucionar um Arouca e já fez frente ao Moreirense. Achas que ele poderá fazer frente ao Benfica? Lito Vidigal é um treinador de Primeira Liga, é um treinador que tem tem experiência na Primeira Liga e certamente está a passá-la toda para os seus jogadores, e acho que vai ser uma peça fundamental para este Arouca durante esta época, se não for despedido, não é? Mas acho que sim, acho que foi um reforço para a equipa do Arouca para tentar evitar a descida de divisão, que acho que é esse o objetivo do Arouca para esta época. Por fim, nesta jornada, teremos então novamente na segunda-feira, a Académica volta a jogar uma segunda-feira frente ao Vitória de Setúbal. Vamos então acabar este episódio, este vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem sobre o que acham que vai se passar nos jogos dos Três Grandes ou noutros jogos. Espero que partilhem com os vossos colegas. Gostem, subscrevam, que se calhar é o mais importante para não perderem os vídeos. E agora os meus colegas, se quiserem se despedir, para darmos o fim do vídeo. Vá pessoal, fica bem, abraço para todos e Benfica campeão. Não se esqueçam de passar pela nossa página de Facebook, deixar um gosto, porque é uma forma de acompanhar também os vídeos, não só por YouTube, mas por Facebook, que nós postamos sempre lá os vídeos quando saem e assim.
E da minha parte é tudo. Até ao próximo vídeo e que o Benfica seja campeão e que leve os 3 pontos, talvez. Tchauzão, pessoal.